Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Mais uma vez, nos encontramos para meditar na palavra de Deus, nessa hora de culto, de adoração, de intercessão, de louvor, nessa hora que consagramos um tempo especial para dedicar o nosso amor e a nossa confiança ao Senhor e também para colocar as nossas vidas em suas mãos, renovando os nossos votos de compromisso, de fidelidade ao Senhor. E hoje nós vamos meditar no texto de Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42, que eu passo a ler para vocês nesse instante. Assim diz a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor nos oriente nessa hora de meditação na palavra. Jesus, depois de uma caminhada em direção à cidade de Betânia, encontrou aconchego, carinho, afeto, amizade, acolhimento e provimento na casa de Marta e Maria. E isto aconteceu depois dele ter sido rejeitado numa aldeia samaritana. Veja o que diz o verso 53 do capítulo 9, pouquinho antes do texto que nós lemos inicialmente. Diz assim o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então Jesus está caminhando e ensinando aos seus discípulos as prioridades do reino e os verdadeiros valores da vida segundo o propósito divino. E é nesse contexto que Jesus explica que a sua missão é salvar as almas perdidas. Por quê? Alguns discípulos ficaram muito chateados pelo fato de Jesus ter sido rejeitado. Aquela aldeia não acolheu Jesus, não recebeu Jesus. Então Jesus instrui os seus discípulos dizendo o seguinte, Lucas capítulo 9, verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Foram em direção, então, de Betânia. Pense nisso. Pense nisso especialmente porque muitas vezes nós queremos condenar as pessoas. Por muitas razões, inclusive pelas religiosas. Esses dias, um pastor de uma igreja de Alagoinha, lá em Belo Horizonte, disse que, por exemplo, os homossexuais não podem frequentar a igreja dele. Veja, ele está dizendo que aquele ambiente não é para homossexuais. Ali eles não podem ser acolhidos, não podem ser amados, não podem ser tratados. Fica a impressão, muitas vezes, que a igreja, então, decidiu se opor a Jesus
Porque Jesus, não sendo acolhido por aquela aldeia de samaritanos, repreendeu a atitude vingativa dos seus discípulos e deixou claro, ele veio para salvar. Ele veio para salvar o perdido. Então a igreja de Jesus, a igreja que é corpo de Jesus Cristo, a igreja que é a extensão de Jesus Cristo, a igreja que tem que fazer a obra de Jesus Cristo no mundo, não pode condenar. Nós não estamos aqui para condenar. Nós não estamos aqui para condescender com o pecado, para legitimar o pecado, para patrocinar o pecado. Não é nada disso. Mas a igreja não está aqui para condenar o pecador. Pense nisso. E continua a nossa reflexão. Porque as almas encontram nele, Jesus, a salvação, mesmo que as condições materiais não sejam as mais favoráveis. Lá no verso 58 do capítulo 9, Jesus diz assim: Então Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De modo que Jesus está deixando claro que a nossa preocupação aqui nesse mundo não pode ser pautada pelos valores materiais. Lembre-se do que nós dissemos há pouco. Jesus está ensinando os seus discípulos as prioridades do reino e os verdadeiros valores da vida segundo o propósito divino. É claro que nós temos de trabalhar. É claro que é bom que a gente encontre condições mais confortáveis de vida. E é bom que a gente prospere financeiramente e tenha recursos disponíveis, inclusive para ajudar aqueles que estão necessitados. Mas é claro que Jesus deixa muito transparente aos nossos olhos esta verdade do reino. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque essa não é a prioridade do reino. Esse não é o valor da vida segundo o propósito de Deus. Então, as almas encontram em Jesus a salvação, mesmo quando as condições materiais não são as mais favoráveis. E há tantas coisas importantes na vida, mas a vida encontra a sua libertação quando compreendemos que o mais importante é nos unirmos a Jesus. Lá no verso 60 do capítulo 9, Jesus diz a um jovem que quer segui-lo: Deixe os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O mais importante é o reino de Deus. O mais importante é o Evangelho. O mais importante é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O mais importante é o poder do Espírito Santo agindo em nós. E há tantas coisas para nós prestarmos atenção e nos dedicarmos, mas a vida encontra a sua plenitude quando olhamos fixamente em Jesus, nem para o lado direito, nem para o esquerdo, nem para trás. É olhando para Jesus que seguimos no sentido certo da existência, como Jesus nos ensina aí no verso 62 do capítulo 9 de Lucas. Vejam o que Jesus disse: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É olhar para frente. E quando nós olhamos para frente, nós olhamos para o nosso mestre, para o nosso guia, para aquele que está nos conduzindo os passos, o Senhor Jesus Cristo, a exemplo daquilo que nos ensina Hebreus capítulo 12. Olhando fixamente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa
fé. Agora prestem bem atenção nisso. Rejeitar Jesus, seus ensinamentos, seu caminho, a sua palavra, atenção, é rejeitar Deus. E rejeitando Deus é rejeitar a vida abundante. E rejeitando Deus é rejeitar a paz que vence o mundo. E rejeitando Deus é rejeitar o amor que dá sentido à existência. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, vejam o que está escrito no verso 16. Palavra do Senhor Jesus. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, que é o Pai Celeste. Rejeitar Jesus é perder. É perder tudo o que há de melhor. Mas se apegar a Jesus também é se apegar a tudo o que há de melhor. Então Jesus ensina aquilo que é mais importante. E há aqui nesses textos um episódio em que os missionários enviados por Jesus ao campo ficam maravilhados com o poder espiritual que receberam do próprio Jesus. Lá no capítulo 10, 17, diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nossa, que maravilha, né? Que coisa esplendorosa. Mas Jesus os corrige. Preste atenção nisso. Lá no verso 20 do capítulo 10. Não obstante, diz o Senhor Jesus, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Oh, maravilha! Aleluia! Louvado seja o Senhor! O mais importante é isso, a prioridade é isso. É essa conquista de Jesus em nosso favor. É esse o sentido da palavra salvação. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que estávamos habitando o império das trevas, fomos transportados para o reino do seu amor. Aleluia! Jesus ensina isso. Que mais importante do que o poder é a graça de Deus. O que isso significa? Isso significa que não é o que os homens são capazes de fazer que é importante. Ao contrário, o importante, o efetivo, o definitivo, o fundamental, o eterno, é aquilo que Deus faz e realiza em favor da humanidade, aquilo que Deus faz e realiza em favor da sua família, aquilo que Deus faz e realiza em favor da sua vida. E Deus está fazendo a sua maior obra e a mais transformadora e milagrosa em seu Filho, Cristo Jesus. Veja o que está escrito aqui no capítulo 10, versos 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Em Jesus Cristo se está construindo, se está desenhando, se está escrevendo a obra mais transformadora e milagrosa de Deus, maior até mesmo do que a própria criação. É o evento mais impressionante, mais magnífico, mais glorioso, Jesus Cristo.
E Deus está fazendo essa obra. E Deus está transformando. E Deus está salvando. E é Jesus quem nos ensina que nós devemos, então, olhar para Ele. Nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos para trás. Olhar para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos que nós devemos amar a Deus. E amar ao nosso próximo. Para agradar a Deus. E no seu ensino, por meio dessa parábola, que está aqui no meio desses textos, a parábola do bom samaritano, nós concluímos que ele, Jesus, é o próprio samaritano, é o primeiro samaritano que, andando em nossos caminhos, nos encontrou abatidos, esfarrapados, feridos, impotentes, caídos, e ele se compadeceu de nós, ele nos socorreu, ele nos sarou as feridas, ele pagou o preço da morada. Ele nos alimentou, Ele nos provisionou com o Espírito Santo e os seus dons. É por isso que nós compreendemos a sua palavra quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo, Jesus é tudo, o Senhor é tudo. E finalmente, amadas e amados, Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E o Evangelho diz, lá em João, que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, verso 5. E ali Jesus foi acolhido. E me parece que aqui, nesse texto, ocorre desses episódios simbólicos, cheios de significados. E parece que essas mulheres representam os servos de Deus. E há ainda um último ensino que eu quero partilhar com você, um ensinamento muito precioso para nós nessa reflexão de hoje. Apesar de ambas receberem bem Jesus, cada uma age do seu próprio modo. Marta é agitada, não para, impõe sobre si mesma a exigência de fazer, realizar, fazer, realizar, fazer, realizar. Talvez para cuidar bem de Jesus, para proporcionar-lhe conforto. Já Maria é mais calma, até tranquila demais, inclusive, e prefere gastar o seu tempo dialogando com o Mestre Jesus aos pés do Senhor. E eu acho que Maria é a representação da religião, do ativismo da religião para chamar a atenção de Deus, do ativismo da religião para conquistar algum crédito com o Criador. Aquela ideia meritória que fica sempre nos tentando, nos provocando para nos desviarmos da graça de Cristo. E eu acho que Maria é um símbolo do Evangelho, daquela que se deleita naquele que lhe escreve seu nome no livro da vida gratuitamente. Sim, Maria está ali aos pés da única pessoa que pode escrever seu nome no livro da vida. Maria é aquela que se regozija neste que é bom e que cuida de fracos seres humanos, que se compadece dos abatidos, dos caídos, dos arruinados. Maria é aquela que se apega no Filho do Homem que veio salvar as almas. Marta é a tentativa do ser humano de por si mesmo conquistar o favor de Deus, mas Maria é a consciência do ser humano que se rende totalmente à graça de Jesus Cristo, compreendendo que só por Ele, só nele e para Ele pode haver vida. É por isso que Marta se cansa, Marta se esgota, Marta se irrita. A religião é assim, ela cansa, ela esgota, ela irrita. Já Maria, que é o símbolo do Evangelho, Maria se renova, Maria se fortalece,
Maria se alegra. E Jesus, com o seu evangelho, veio ao mundo para destruir a religiosidade humana, estabelecendo o seu reino e decretando uma coisa importante: o relacionamento com Deus. Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus não veio trazer novas regras. Jesus não veio impor novos rituais, determinar movimentos litúrgicos. Nada disso foi preocupação de Jesus. Jesus veio ao mundo para dizer: olha, Deus ama você. E você pode acolhê-lo. Você pode abrigá-lo no seu coração, na sua mente, na sua vida interior. Assim como Marta, Lázaro e Maria especialmente acolheram Jesus, você pode fazer isso. E a casa que acolhe Jesus é a casa que ouve. Hoje, houve salvação nesta casa. Relacionamento com Deus. É por isso que Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí então as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Então a nossa vida não será jamais menos do que a vida abundante. Não será outra coisa senão a própria vida abundante. Faça como Maria. Acolha Jesus e lance-se aos seus pés. E se apegue a Ele. Mais do que tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente de Quitaú. Amém e amém.